Bom dia a todos. Deus é bom, Deus é muito bom. Gostaria de fazer uma reflexão com os queridos nesta manhã sobre algo que tem tudo a ver com aquilo que o pastor estava comentando há pouco. Um dos reflexos, ou uma das coisas que possivelmente tem feito os crentes esfriarem na fé, e muitas vezes até mesmo a questão da apostasia, é o fato de que nós não, porque só crente maduro, em nome de Jesus, mas muitas vezes o crente, ele tem uma fé que não suporta momentos onde parece que ele não consegue escutar a Deus, parece que ele não consegue ouvir a Deus, e porque ele entende que Deus não está respondendo, então ele começa a esfriar, ele começa a dizer assim: gente, eu oro, e eu não consigo ouvir, eu não consigo receber de Deus. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso esta manhã. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é bom para conosco, porque o Senhor cuida de nós. Podemos sentir a tua proteção, podemos sentir o teu cuidado para conosco. Obrigado por esta manhã chuvosa, obrigado porque o Senhor nos concede mais um dia. Obrigado pelo alimento, pelo sustento, pela provisão do Senhor. E queremos declarar que o Senhor é realmente Senhor das nossas vidas. Tu és o nosso Senhor, Tu és tudo nas nossas vidas. Queremos mais do que experiências, nós queremos uma vida com o Senhor. Uma vida que seja de segunda a segunda, de domingo a domingo, em todos os dias, uma vida realmente onde o Senhor governe cada ato, que o Senhor governe cada passo das nossas vidas, Pai. Esse é o nosso desejo. Fala o nosso coração esta manhã, fala a cada um de nós aqui neste domingo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abre comigo Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, Evangelho de Lucas capítulo 18. Quero ler do versículo 1 ao 8. É um texto bastante conhecido nosso. Lucas 18, do 1 ao 8. E contou-lhes também uma parábola, mais uma parábola de Jesus, sobre o dever de orar sempre. Orar sempre. Orar quando? Orar quando? Quando que a gente tem que orar? Sempre. Sempre quer dizer em todo tempo. E nunca desfalecer. O que é desfalecer? Nunca esmorecer. Nunca esfriar, nunca desistir, dizendo, e aí Jesus vai contar a parábola. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, que clamam a Ele de dia e de noite. Olha o orar sem cessar de novo.
ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É interessante pensar que essa viúva, o texto não mostra quanto tempo que ela estava lá, batendo na porta do juiz, estava lá falando com o juiz, não fala. São 6 meses, se é 1 ano, são 2 anos, são 5 anos, 10 anos, seja lá quanto tempo fosse. Mas fato é que provavelmente até essa viúva já estava cansada já. Provavelmente, né? O texto fala que ela ia já por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema Deus a respeito dos homens, todavia essa viúva vem sempre aqui e eu não aguento mais. Não sei quanto tempo que essa viúva estava buscando ali essa resposta diante do juiz. E o juiz, em algum momento, disse assim, para que essa mulher ela possa ter a sua resposta, ainda que eu não tema a Deus, eu vou lhe fazer justiça. Eu fico pensando, e agora anotei aqui alguns pontos para a gente comentar. Eu fico pensando sobre a nossa atitude de oração, sobre a nossa atitude diante de Deus. Aquele juiz, certamente, ele não queria ver aquela mulher mais. Certamente, ele não gostava daquela mulher. Concorda comigo? Ele certamente não gostava daquela mulher. Imagina ele andando no meio da cidade. Imagina o juiz andando no meio da cidade. Aí, de repente, aquela viúva olha lá longe o juiz. Rapaz, vou correr lá ver se hoje, será que ele não me atende, né? Será que hoje ele não vai me fazer justiça? De repente, poderíamos pensar hoje, o juiz acorda. Rapaz, tem lá um WhatsApp dela. Por favor, faz-me justiça. O juiz, ele já estava querendo jogar aquela mulher bem longe. Ele não queria mais. Fato é que aquele juiz não gostava da mulher, ele detestava aquela mulher. Por que eu estou falando isso? Porque nós não temos diante de nós, quando nós nos colocamos em oração, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós não temos um juiz iníquo, nós temos um Pai. Nós temos um Pai amoroso, nós temos um Pai que faz tudo, que deu o seu próprio Filho por amor a mim e a você. Nós temos um Pai, não é um juiz iníquo, não é um patrão chato. Nós temos um Pai, nós temos a Deus na nossa vida. E qual pai que não ama fazer o melhor para os seus filhos? Então, quando a gente pensa na nossa atitude de oração, e agora trazendo de uma ponta a outra, de um juiz iníquo para um Pai amoroso, poxa, eu vou me colocar diante de Deus, diante do meu Pai. Eu estou ali orando, pedindo a Deus, a papai, diz assim: Senhor, me ajuda em tal situação. Me ajuda, que eu estou com um problema na minha casa, um problema na minha família, no meu trabalho. Não estou conseguindo mais trabalhar. Eu estou tendo um problema com meu filho, assim. Eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo nem parar para orar, eu não estou conseguindo vir à igreja. Então, nosso Deus nos ouve. Quem tem, por um acaso aqui, né, o hábito de muitas vezes desabafar com Deus, sabe quando... Com todo respeito, quando às vezes parece que você está brigando com Deus. Alguém já fez algo desse tipo? Deus, pelo amor de Deus, você não está olhando para mim, não? Alguém, vocês fazem isso? Não, é só eu.
Vocês não fazem isso? Ah, bom que vocês fazem, que eu também faço. Parece que a gente olha e diz assim, Deus não está olhando para mim, não. Faz favor, olha aqui para mim, fazendo favor. Olha para a minha situação. A gente faz isso. E Deus não está esperando de você e de mim que a gente entre na presença dEle com aquelas palavras eloquentes, né? Amado, excelentíssimo, calma. Entre e se derrame diante de Deus. Se jogue diante de Deus. Você tem um Pai. Deus, por favor, olha para mim. E eu queria falar sobre 5 pontos, rapidamente, sobre e quando Deus parece não nos responder. E quando Deus parece não nos responder. Primeiro ponto, continue a obedecer. Continue a obedecer. Eu gravei uma frase, até anotei. Eu gosto muito de anotar durante as mensagens, as pregações, ou quando eu estou em casa, ouvindo alguma pregação, ou no culto. Sempre estou com papel ou com o tablet anotando tudo. E na sexta-feira o pastor deu falou uma frase que eu achei muito bacana. Diz assim: o combustível do milagre é a obediência. Combustível do milagre é a obediência. Eu achei, gravei na hora que falou isso. Nossa, você tem que anotar isso. O que é combustível? Combustível é aquilo que alimenta o seu carro. Para que ele possa andar, ele precisa ter um combustível. Ele precisa ter um alimento. Ele precisa ter algo que traga força para ele. Então, a força do milagre, aquilo que faz o milagre acontecer, aquilo que traz o cuidado, a proteção, aquilo que traz a bênção de Deus sobre a minha vida e a sua vida, é a obediência. Não existe cristianismo sem obediência. Não existe vida com Deus sem obediência. Não tem como. Não existe. Não existe vida com Deus sem obediência. Então a primeira coisa, para que a gente veja o agir de Deus, para que a gente veja o Senhor agindo em nós, quando a gente se coloca em oração, dizer: Deus, o Senhor está me respondendo. A primeira coisa que ele olha, ela diz: né, meu filho, você está meio desobediente, hein, cara? Primeira coisa, obediência. Continue a obedecer. Continue a obedecer. 1 Tessalonicenses 5,17, versículo curtinho, vai dizer: orai sem cessar. Sem cessar, sem parar. Orai sem cessar é constantemente, é sempre. Que está no texto que a gente leu há pouco também, né? Lá do Juiz, né? Diz assim: Jesus falou-lhes uma parábola sobre a importância de orar, sobre a constância na oração, sobre o orar sempre. Então, obediência, orar sempre. Então nós vamos orar sempre, sempre. Oração constante. Continue a obedecer. O combustível do milagre é a obediência. Ponto 2. Deus honra a constância. Você obedece. E é interessante porque você tem vontade. Vou reformular. Tem dia que você ora: Deus, eu não estou com vontade de orar. Acontece com alguém aqui? Só comigo? Apesar que parece que tem dia que você diz: não tem vontade de orar, não. Às vezes não tem, a gente não tem vontade de orar. Ou às vezes você tem tanta coisa para fazer no seu dia a dia, no trabalho, na casa, tem que limpar a casa, tem que organizar isso, tem que ligar para fulano, manutenção disso, e corre para cá, e corre para lá. Mas orar? O que eu vou ganhar com esse negócio de orar? Não. Deixa para mais tarde. Eu acho que a prioridade agora são outras coisas. Quer uma solução para isso? Solução para isso: acordou, comece a orar. Todas as outras coisas, tudo que vier pela frente é menos importante.
Comece o seu dia orando. Comece o seu dia orando. Acordou, pega a Bíblia, leitura bíblica, oração, para você começar o seu dia, para receber do cuidado de Deus durante todo aquele dia. Porque se você começar a se envolver nas coisas do dia a dia, rapaz, você não volta. Mas você não volta mesmo, ou dificilmente volta, né? Então, continue a obedecer. Deus honra a constância. Então, quando você adquire constância no ato de orar, no agir em oração, Deus vai trazer resposta. Deus vai. E é interessante porque aquela viúva, ela não era a primeira vez que estava buscando o juiz. Ela ia sempre. Nossa, ela estava buscando uma causa que era uma causa nobre, era uma causa lícita, era uma causa que ela tinha razão. Então, vá diante de Deus. Abre comigo em Jeremias 29:12. Jeremias 29:12. Vamos fazer um exercíciozinho de Bíblia. Tem alguns textos aqui que eu anotei para a gente falar sobre o assunto. Jeremias 29:12. Também é um texto bastante conhecido nosso. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. O Senhor nos ouve. Essa sensação que Deus não nos ouve, essa sensação que Deus não está me respondendo, vai lá, volta do início. Obediência, constância. Obediência, constância. Comece a obedecer, comece a ser constante, comece a ser contínuo, comece a ser presente em oração diante de Deus. Outro texto, Filipenses 4, também outro texto bastante conhecido nosso. Filipenses 4, quero ler do 4 ao 7. Regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, a vossa oração, sejam em tudo, todo o seu clamor, tudo que você tem, seja tudo colocado diante de Deus, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com a ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, continue a obedecer. O Senhor honra a constância. Ponto 3. Confie que, independente da resposta que você está recebendo de Deus, é sempre a melhor. Confie que, independente da resposta que você está ouvindo de Deus, é sempre a melhor. É sempre a melhor. Porque às vezes a gente... vou fazer uma pergunta, aproveitar que nós temos um jovem aqui, né? Caio, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para você. Tudo que você pede para o seu pai, ele te dá? Não. Sério? Rapaz... amanhã você chega para ele e faz assim: pai, eu quero um carro. Eu quero um carro 0 km. Não quero um carro qualquer não. Eu quero um carro 0 km. Ricardo vai dar para ele? Não vai dar. Mesmo que o Ricardo tivesse muito dinheiro, né, Ricardo? Amém? Mas mesmo que ele tivesse, amanhã ele conseguisse chegar lá na concessionária e dissesse assim: olha, tá aqui, ó, 80 mil reais. Quero esse carro 0 aqui, ó. Meu filho me pediu, eu vou dar para ele. Ricardo não poderia fazer isso jamais. Por quê? Porque o Caio não tem maturidade para isso. Ele não tem idade para isso.
E o Ricardo sabe o que é melhor para o filho dele. O Ricardo sabe o que é que o filho dele precisa, necessita. E nosso Pai Celestial também, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem a resposta certa. E muitas vezes a gente está orando, está recebendo a resposta de Deus, mas só que não é a resposta que bate com aquilo que eu quero. Poxa Deus, eu pedi oração, mas não era isso que eu queria dizer. A resposta não era bem essa. Confie que, independente da resposta que você está ouvindo, e tenha certeza que no momento que a gente começa a obedecer, que a gente começa a ser constante na oração, ponto 1 e ponto 2, a gente começa a obedecer, começa a ser constante, a gente vai ouvir, a gente vai receber de Deus. Tem constância, a gente vai receber de Deus. O Caio, no momento que ele começou a pedir o carro para o pai dele, ele vai ouvir do pai dele. Ele vai ouvir. Não, meu filho, você não pode ter um carro no momento, né? Não pode, não tem como, você não tem maturidade para isso, você é muito novo, você é um adolescente ainda e tal, né? É claro que se o Caio nunca falasse isso, o Ricardo não precisaria ter essa conversa, né? E da mesma forma, quando a gente começa a orar, começa a ser constante, obedecer, a gente vai ouvir de Deus. E a gente precisa estar aberto, a gente precisa estar atento, intimidade com Deus, para ouvir o que o Senhor tem para nós e para entender que o que Deus tem para nós é sempre o melhor. No mesmo texto de Filipenses, olha o versículo 8. Talvez seja um dos meus versículos preferidos. Eu gosto mais desse texto, Filipenses 4:8. É um dos textos que ele sempre me vem à mente. Nossa, esse texto para mim, ele é muito marcante. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso esteja o vosso pensamento, nisso esteja a vossa mente, em tudo que é puro, em tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é íntegro, esteja o vosso pensamento. E sabe o que isso me remete? Que eu anotei aqui. Se encha de tudo o que é bom. Se encha daquilo que é bom. Gaste tempo com aquilo que é bom. Tem muita coisa ruim que parece que na verdade não é coisa ruim. Muita coisa que é lícita. Assistir um bom filme é lícito. Assistir um jogo de futebol é lícito. Você sair para um restaurante é lícito. Tudo isso é lícito. Ir num cinema é lícito. Tudo é bom. É bom. Não tem nada de ruim nisso. Mas a gente precisa pensar do que a gente tem se enchido realmente para ouvir de Deus. Porque daquilo que você enche, daquilo que preenche o seu coração, é aquilo que é prioridade para você, é aquilo que é prioridade para mim. Daquilo que eu me encho, faz parte da minha prioridade. E todas essas coisas, cinema, rede social, tudo isso faz parte da gente. Tudo isso é colocado diante de nós. A gente precisa aproveitar bem tudo isso. A gente pode assistir um bom filme, mas também tem muito filme ruim. E você vai se encher daquilo que não presta. Então é importante que a gente saiba filtrar aquilo que é bom. Vai assistir um filme? Assiste um filme bom. Assiste um filme que te traga algum ensinamento, que te traga algum
algum entendimento a mais, alguma coisa de Deus, alguma coisa que seja relacionada à família, né? Que seja bom de família, que seja alguma coisa relevante. Gente, eu não sei se vocês já repararam, tem cada série que, assim, muitas vezes eu parei assim, nossa, essa série é boa. Aí você começa a assistir e é impressionante. Nossa, é impressionante como que eles fazem questão, não sei se alguém já teve essa sensação, fazem questão de, a série começa muito bonito, muito agradável, muito, nossa, que série maravilhosa, de repente, no meio, eles inserem um caso de lesbianismo, de homem com homem, mulher com mulher, daqui a pouco eles, mas cadê a série boa que estava? Poxa, já não dá mais para assistir, esse negócio aqui já não dá mais. Mas ela começou tão boa. A gente precisa filtrar bem o que nós estamos assistindo. E o mundo, ele sabe como te atrair, como me atrair. Ele sabe como fisgar você em algo que é lícito, em algo que é muito bacana, mas que vai trazer conceitos que vão ali minando a sua fé, minando o seu, poxa, aí você para, assistindo isso aqui, eu poderia estar lá orando, podia estar ouvindo um louvor, podia estar com a minha família, com os meus filhos, podia estar com a minha esposa, com o meu esposo, poderia estar fazendo outras tantas coisas muito boas. E a pessoa foi e me colocou um negócio desse aqui na série. Então é importante que a gente se encha daquilo que é bom. Se encha daquilo que é bom. E não me delongando mais, o quinto ponto: continue olhando para Jesus. Continue olhando para Jesus. Continue olhando para Jesus. Continue olhando para Jesus. Abre comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo 1 e 2. Também é um texto bastante conhecido nosso. Diz assim: portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Olhando para Jesus, autor, consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus. Se a gente continuar olhando para Jesus, se a gente continuar olhando para aquele que é o autor e consumador da fé, da nossa fé, aquele que é vida, aquele que é o centro das nossas vidas, aquele que tem o governo das nossas vidas, eu tenho certeza, a gente vai começar a ouvir mais de Deus, a gente vai começar a ter mais vida com Deus, sempre vida com Deus. E a gente vai começar, na intimidade, a gente começa a ouvir mais. Quanto mais intimidade, mais você ouve, mais você recebe de Deus. Mais dois textos que eu anotei aqui. Filipenses 3, 13 e 14. Também é um texto conhecido nosso. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo olhando para Jesus, prossigo olhando para o alvo. E o último texto, Tiago 5,16. Tiago, capítulo 5, versículo 16,
Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em sua eficácia, pode muito em seus efeitos, pode muito, tem muito resultado. Todos justificados aqui? Todo mundo justificado? Todos justificados? A oração do justo, a sua e a minha. A oração pode muito em seus efeitos. E eu volto aos 5 pontos que eu comentei com os queridos. Primeiro, quer ouvir a Deus? Continue a obedecer. Não esqueça, nós precisamos obedecer. Oração ela não pode ser apenas algo religioso. Oração não pode ser algo meramente religioso. Oração não pode ser algo que seja mecânico. Oração não é isso. Oração é relacionamento com Deus. Oração é vida. Oração não pode ser algo que eu trate como mais uma coisa na minha vida. Oração é estilo de vida. Não existe vida cristã sem oração. Oração é estilo de vida. Precisamos orar. Então, primeira coisa, obedeça. Continue a obedecer. Segundo, constância. Seja constante na oração, seja constante em chegar diante de Deus, constante no seu clamor, constante no seu lamento diante de Deus, naquele momento que você não esquece, que você clama diante de Deus. Queridos, precisamos parar de oração mecânica. Esquece a oração mecânica, chegue diante de Deus e se derrame. É papai. Continue a obedecer, seja constante, confie que independente da resposta de Deus, é sempre a melhor. Se encha daquilo que é bom. E por último, continue olhando para Deus. Não esqueça de olhar para Jesus. Continue olhando para Jesus. Continue olhando para Jesus. Continue olhando para Jesus. Não importa a adversidade, não importa a tribulação, não importa o que você estiver passando, olhe para Jesus sempre. Ele tem a resposta, Ele é a própria resposta. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.